Ele é de Portugal e veio se apresentar no Risadaria e hoje tá aqui no The Noite, Diguinho. Ricardo Araújo Pereira. Ricardo, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado. Aliás, o traje, que música foi essa? Essa chama-se Smelly Cat, que é um sucesso da Phoebe no seriado Friends. Por que causa quer do dizer gato fedorento. exato. Tá, foi muito bem escolhido. Seja bem-vindo aqui ao The Noite. Muito obrigado. Não tá nervoso? Estou sempre nervoso. O meu principal trabalho quando estou à frente de plateias é conter a urina dentro do meu organismo. Ricardo, o seu sotaque atrapalha na hora de contar piada, que você veio para participar do Risadaria. É, eu tenho de falar devagar para que o público brasileiro me entenda. E mesmo assim, às vezes não é fácil. Por exemplo, muitas vezes em restaurantes dizem-me: eu já estou vendo pelo seu sotaque que você é argentino. Isso é a frase que eu ouço mais vezes. Argentino? E sabendo como os brasileiros gostam dos argentinos, eu vivo com medo aqui. E no outro dia, num restaurante, eu fiz uma pergunta simples, a pergunta foi: tem café expresso? E eu estava à espera de algumas respostas a esta pergunta. Por exemplo, sim ou não, mas nada me podia preparar para a resposta que eu tive, que foi yes. Ele achou que você era americano. No Brasil, o meu português é tão mau que parece inglês. Mas você tem primo que mora aqui no Brasil? Tenho, sim, sim. É primo brasileiro ou é primo português que mora no Brasil? Os pais são primos portugueses que vivem no Brasil, mas os filhos já são primos brasileiros que eu tenho cá. E você sai com seus primos para bagunçar por aí ou não? É difícil, porque quando eu chego, eu pergunto isso: vamos sair para bagunçar? É mesmo o que eu pergunto. Eu conheço essa palavra. Bagunçar. Não. Não conheço. Não, quer dizer, eu conheço a palavra. Mas nós em Portugal não usamos a palavra, não usamos o verbo bagunçar, não. Mas vocês usam bagunçar para alguma coisa? Para nada. Para nada. Nada. Mas o que é que sucede? O meu primo tem um carro blindado. E eu penso, então podemos ir, sem medo dos bandidos, vamos no carro blindado. Ele diz: não, eu nunca ando no carro blindado. Porque os bandidos veem o carro blindado e pensam que eu sou rico e querem me assaltar. O carro blindado está sempre em segurança na garagem. Nunca sei. E para que ele usa o carro Não blindado? sei bem. Você faz parte do grupo Gato Fedorento, que é um fenômeno em Portugal, até hoje. Quantos anos tem o grupo? Deve ter uns 10, 11, por aí, sim. E você e quantos mais? Eu e mais 3, somos 3, sim. Somos 4 no total, sim. Aham. E vocês estão no ar no momento? Não, já não estamos no ar desde 2009. E eu falando que é um fenômeno até hoje, não é? Até hoje, sim. Não, nós gostamos de passar umas temporadas fora do ar para criar saudade. Vocês vão para criar saudade. É, exato. E não resulta. E já tem planos de voltar? É possível que a gente volte agora em setembro, outubro, por aí. É difícil porque nós somos 4, não é? Sim. O Zé Diogo, que é um de nós, o Zé Diogo investiu em padarias e tem 40 padarias agora. Quem diria? Um português com padarias, é incrível. Quem incrível. diria? E depois o Miguel tem 4 filhos, que é um investimento superior a 40 padarias. Superior ainda. E o Tiago teve um filho agora, por isso o único que já é casado há muito tempo e não tem nada que fazer em casa sou eu. Por isso é que eu estou mais livre para vir a programas no Brasil, sim. Tá, ok. Uma das sketches do Gato Fedorento que eu gosto muito, inclusive, é uma que faz sátira de novela brasileira.
Novela brasileira faz tanto sucesso assim em Portugal que dá pra satirizar, que o pessoal sabe do que tá falando? Faz muito, sim. Nós consumimos muita novela brasileira, sim. Vocês também, cara. É verdade. A gente é obrigado, mas vocês... Não, Eu não ligo a TV, tá passando, mas vocês, sabe? houve um tempo em que as novelas portuguesas eram tão más que as novelas brasileiras pareciam Hollywood, assim. Porra, era mal mesmo. Não, mas a primeira novela brasileira que deu em Portugal foi a Gabriela. E até o Parlamento parava para ver a novela. Sério? Certo, sim. Aqui o brasileiro satiriza a novela mexicana. Tem alguns clichês de novela mexicana que parece estranho pra gente. A mulher tá sempre muito maquiada, o jeito que fala, os homens têm nome composto, Paulo Roberto, João Frederico. É sempre... E qual é o clichê da novela brasileira pra você? Eu diria, eu não sou grande espectador de novela, mas eu diria a maneira como nas novelas brasileiras vocês tomam o pequeno almoço, o café da manhã. Café da manhã. Tudo bom, tudo! Frutas e tudo ótimo. Você sabe que é mentira, né? Eu sei. A novela brasileira tá lá na favela, o barraquinho, suco de laranja, bolo. A empregada dentro do barraco, quer mais, senhora? Aqui eles tomam pão com manteiga e olha lá. Maitê Proença já participou de uma sátira de novela com vocês, né? Foi muito simpática, sim. A gente tem aqui. Então veja ali. Vocês estão imitando o brasileiro. Quando a gente quer imitar português, a gente fala o gajo, certo. Opa, ora pois. E quando vocês querem imitar brasileiro, o que vocês falam? Cafajeste, jararaca, sim, esse tipo de coisa, né? Se eu quisesse, eu não sei porquê, falando com voz mais grossa, eu sou capaz de imitar esse... Não, é muito cansativo. Por que ele não imitou o brasileiro para pedir o café, por exemplo? Ele escorrega. Tenho de passar a fazer isso. Um café, moço, esse tipo de coisa. Quando você quer imitar um brasileiro e convencer mesmo, o que você faz? Você rouba alguém que tá passando? É um bom método. Tem o Ricardo imitando um brasileiro que todo mundo vai reconhecer. Lembrando que o Felipão foi técnico da seleção portuguesa. Foi. Ele tinha dado um soco. Tinha havido um jogo entre Portugal e a Sérvia, acho eu, e tinha havido uma briga lá e ele tinha tentado dar um soco num sérvio. E o problema foi este. O Scolari era um brasileiro de 60 anos. E ele disse que tinha dado esse soco para defender um jogador português. Ora, esse português era um rapaz de 20 e poucos anos que era cigano. Os ciganos são bons, são bons. Sim. E por isso foi humilhante para o rapaz jovem cigano ver um idoso brasileiro a dizer que o estava a defender. É verdade que você começou como comediante testando na sua voz piadas? Sim, quer dizer, eu nem sequer sabia o que era ser comediante. O que se passa é que a minha avó, que viveu no Brasil, ela foi imigrante aqui, minha avó era viúva e para uma criança como eu ela era a pessoa mais importante da minha vida e por isso fazer rir a minha avó era uma tarefa que eu levava a sério. E era isso, fazer rir os outros pode não ser dar alegria, não é? Mas parece mesmo, pelo menos durante um tempo. E a minha avó, ela não queria rir, não é? Porque uma viúva tem de ser séria. E o que acontecia quando eu conseguia fazer rir a minha avó era, eu dizia uma bobagem qualquer e a minha avó fazia, não tens graça nenhuma. Era o ápice. Eu estou muito habituado a críticas negativas, desde há muito tempo. Aqui no Brasil, sempre que um humorista vai dar entrevista, desde que comecei a fazer comédia, a primeira pergunta que o jornalista me faz é qual é o limite do humor? Ele já parte do pressuposto que o humor tem um limite e eu preciso saber qual que é. Certo. Em Portugal tem isso também ou não? Tem, sim. Eu acho que não tanto como há no Brasil. Eu tenho acompanhado muito a discussão, o debate aqui no Brasil. Eu tenho coisas para dizer sobre isso, porque eu não vejo que... Nada disto tem graça, mas eu não vejo que
o limite, aquilo que as pessoas chamam o limite do humor, deva ser diferente do limite definido pela liberdade de expressão. Se eu posso dizer uma coisa num registro não humorístico, eu posso dizer a mesma coisa num registro humorístico, até com algumas exceções, porque o discurso humorístico recorre, por exemplo, ao exagero, à ironia, ao pastiche, ou seja, a liberdade de expressão não permite que eu venha à televisão dizer os brasileiros eram todos para matar. Eu não posso dizer isso. Mas num discurso humorístico, se eu estiver a imitar o discurso de uma personagem que é burra, que é racista, isso é legítimo, eu posso fazer isso. E por isso há ainda uma margem na qual o discurso humorístico pode ainda entrar. Essa discussão é absurda para mim, essa dos limites. E eu tenho acompanhado aquilo que acontece a alguns humoristas brasileiros. E eu acho que isso, apesar de tudo, seria impensável em Portugal. Você já teve algum problema com alguma piada, algum personagem que você fez em Portugal? Não especialmente. Nunca. Alguém já apareceu, ofendeu a gente aqui, ofendeu... Já aconteceu isso? Sim, claro que já aconteceu. Mas não é mais do que isso. Sim, já ofendeu, e daí? E daí? E daí? Às vezes a gente ofende o outro só por estar vivo. Quer dizer, eu às vezes faço um programa numa rádio, lá em Portugal, e a rádio tem Facebook. E uma vez a rádio pôs, bom dia, no Facebook. E uma pessoa ofendeu-se. É óbvio. Um bom dia. Sim, claro, bom dia pode ofender, porque não é um bom dia para mim, porque eu perdi o emprego, É normal as pessoas ofenderem-se. E se nós vamos começar a definir, se o limite é esse, eu ofendo-me com a minha religião, mas eu ofendo-me com o meu time de futebol, mas eu ofendo-me com o meu partido, mas eu ofendo-me com a minha mãe. E dentro em breve não se pode dizer nada sobre a minha mãe. Você falou sobre que quando o personagem está no registro humorístico, porque no fundo é uma crítica. A gente tem você fazendo gajo de Alfama, que é exatamente certo, isso aqui. É isso. Ele é um chucro, ele é um... Sim. O que é Alfama, para a gente entender? É uma região... É uma região de Lisboa, sim, é uma região de Lisboa mais... E o pessoal de Alfama se ofende? Não. Vamos ver Não aqui. ofende. Sabia que um personagem desse no Brasil daria problemas? É sério? Sim. Não, daria, porque... Mas aí a falta Aí chegou ao analfabetismo funcional, que a pessoa não entende que... É uma crítica, na verdade. Isso, sim. Às vezes uma pessoa está a ser irónica e está Exato. a dizer o contrário daquilo que está de facto a pensar. E é por isso que deve haver cuidado na censura ao discurso humorístico. É por ele ter essas especificidades. Você é casado? Sou. Já alguém falou, Sim, mas pareceu-me ser uma voz de homem. tem filhos. Tenho 2 filhas, sim. Queria ter filho, homem? Não faço questão. Eu estou encantado com as meninas, sim. Tá, Tenho 2 meninas. Elas entendem que o pai dela é famoso? Sim, um pouco. Elas, sim, entendem, claro. Nesta altura já entendem. Às vezes, pessoas, sobretudo em Portugal, não é? Em Portugal as pessoas vêm ter comigo, pedem para tirar uma fotografia, fazem uma festa grande e depois vão-se embora. E elas perguntam, quem era? E eu, não sei. O que elas respondem quando falam, quem é seu pai? Não, elas Elas falam, é o gato fedorento. É isso. Houve uma vez em que uma chegou a casa e perguntou, eu sou filha do gato fedorento? Porque alguém na escola lhe disse isso e isso traumatiza a criança. Pega pesado. Meu pai é um gato Claro. fedorento. Você tem cachorro? Tenho 4 cães e uma gata. Você tem mais animal que filho. Exatamente, sim. Tem um cachorro seu que chama Demônio. É o demónio, sim, é o demónio. Não dá problema na praça? Demônio, vem cá. Demónio na cara. Não, agora tenho uma cadela pequenina que se chama Dona Custódia. O nome dela é Dona Custódia. E essa dá mais problemas porque ela ainda é pequenina, não é? E às vezes faz xixi onde não deve. E eu grito, Dona Custódia, quem é que fez aqui xixi? E eu tenho medo que alguém vá a passar fora e pense que eu estou a maltratar uma velhota. Pega a comida aí no chão e come, Sim. Dona Custódia, anda, come tudo.
O último programa que você fez se chamava Melhor do que Falecer. Isso. Esse nome é genial, mas por que esse nome? Sim, o programa chamava-se Melhor do que Falecer. Eu pensei que era colocar uma... Em primeiro lugar, era um comentário sobre isto de estar vivo, não é? Isto de estar vivo, por muito mau que seja, acaba por ser melhor do que falecer. Muito. Acho que sim. Em segundo, era uma maneira de dificultar o trabalho dos críticos, que não podiam dizer que o programa não era, de facto, melhor do que falecer. Isso vocês têm que Sim. concordar comigo, Sim. é melhor do que falecer. Você tem um programa de rádio, atualmente, qual que é o nome do programa? É uma rubrica no programa de rádio, na rádio mais ouvida de Portugal, no programa da manhã, chama-se Mixórdia de temáticas. Vocês sabem o que é uma mixórdia? Não. Não. E temáticas? Não. Nada. Certo? Mas vocês percebem? Entendem? Sim. É um programa com 3 palavras e 2 não funcionam no Brasil. Certo? Ok. Não, mixórdia é um conjunto misturado de coisas. Uma miscelânea, Isso. E temáticas são assuntos. É a tal da bagunça. É como se... A tal da bagunça que você não sabe o que é. isso mesmo. Você está para estrear um programa novo sobre política. É possível que vá estrear, sim, depois do... Vai haver eleições em Portugal. Nós em Portugal temos um problema... Eu sei que vocês... Temos lá alguma corrupção. Vocês entendem isso? Corrupção? Corrupção? Não. Não. É uma coisa que nunca conta, a gente não sabe do que você está falando. Temos corrupção. Crise. Vocês entendem crise? Não. Crise, não. Parece que tem crise no mundo aí. Aqui não tem. Aqui aqui tem algum. Eles estão tentando não ser afetados pela crise do mundo. Aqui não tem crise. Claro, é muito difícil a gente entender-se, então, porque corrupção, crise, desemprego, outra palavra, nada. Não, nada. Agora, a gente está falando em crise e corrupção, mas ano passado, quando você esteve aqui, estava tendo manifestações pelo Brasil inteiro. Chegou a acompanhar? Acompanhei, claro. Acompanhei e gostei muito da capacidade do povo brasileiro para inventar slogan. Por exemplo, havia um que era que vergonha, o busão está mais caro que a maconha. E é uma vergonha mesmo. Esse slogan resolveu o problema. Não, Ele pôs a... é uma vergonha. Eu espero que isso tenha baixado o preço da maconha, por um lado. Mas é uma vergonha mesmo, porque é verdade. O busão leva-nos até, sei lá, Campinas. Agora a maconha leva-nos muito mais longe. Ricardo, foi muito legal conversar com você. Muito obrigado por ter vindo. Quem quiser assistir o Ricardo, entra no site do Risadaria, que você vai encontrar lá todas as datas.